Olha, na história da humanidade existem poucas figuras tão lendárias, tão grandiosas quanto o rei Salomão. O nome dele por si só já virou sinônimo de sabedoria, de uma riqueza que a gente mal consegue imaginar. Mas a história dele, ela é muito mais do que um simples conto de fadas sobre glória e ouro. É, na verdade, uma lição profunda sobre o que é ter poder, sobre a fé e, principalmente, sobre a fragilidade de todos nós. E pra gente começar a mergulhar nessa história, acho que nada melhor do que essa frase, que dizem ser do próprio Salomão, já mais velho, olhando pra trás. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Isso aqui, gente, é o resumo perfeito da jornada dele. Uma subida, assim, meteórica pro topo do mundo, pra depois vir aquela compreensão meio amarga de que a glória aqui na Terra, bom, ela uma hora acaba. Então, para a gente entender essa trajetória completa, vamos dividir essa história em 4 grandes momentos. Primeiro, a gente vai ver a ascensão dele à sabedoria. Depois, o auge, a era de ouro, de riqueza. Em seguida, a gente vai entender a grande queda do rei. E por fim, vamos falar sobre o legado super dividido e complexo que ele deixou. Bom, vamos lá então. Primeiro ato, a ascensão à sabedoria. E é importante dizer que a jornada de Salomão para o poder não começa com tranquilidade, não. Pelo contrário, começa com muito conflito. Ele herda o trono do pai, o famoso rei Davi, só que a sucessão não era algo garantido, tinha muita gente de olho naquele trono, o que forçou ele a ser bem esperto desde o comecinho. E para garantir o seu lugar no trono, o jovem rei Salomão não brinca em serviço. Ele age com uma firmeza, assim, implacável. Ele simplesmente vai lá e neutraliza todos os seus rivais, incluindo o próprio meio-irmão, Adonias, que tentou dar um golpe e pegar o trono para ele. Foi só depois de limpar a casa, por assim dizer, que o reinado dele realmente começou de verdade sobre aquele território imenso que ele herdou do pai. E é aqui que acontece o momento que, sinceramente, define a lenda de Salomão. Num sonho, Deus aparece para ele e oferece qualquer coisa que ele quisesse. Qualquer coisa. Pensa só, a maioria de nós pediria o quê? Riqueza, vida longa, poder. Mas Salomão, ele faz um pedido totalmente inesperado. Ele não pede nada para si, mas sim sabedoria e conhecimento para conseguir governar o seu povo com justiça. E essa escolha, meus amigos, muda completamente o rumo da história. E essa sabedoria que ele pediu não demorou nada para aparecer na prática. E o maior exemplo disso que todo mundo conhece é o famoso julgamento das duas mulheres. As duas diziam ser a mãe do mesmo bebê, uma situação que parecia impossível de resolver, certo? Mas a solução de Salomão foi genial. Ele não estava procurando uma prova física. Ele queria revelar a verdade do coração humano. A ordem chocante de cortar a criança ao meio foi, na verdade, um teste de amor, que expôs a mãe verdadeira na hora. Incrível. Ok, agora vamos pro auge. Com essa sabedoria toda servindo de alicerce, o reino de Salomão simplesmente floresceu. Entrou numa era de ouro, uma época de prosperidade e de uma grandiosidade que, sério, nunca tinha sido vista antes. 666, esse era o número de talentos de ouro que Salomão recebia todo ano, só de tributos. E detalhe, isso nem contava a grana que vinha dos comerciantes e de outras fontes. A gente está falando de um volume de riqueza entrando no reino que é difícil até de conceber, mesmo com os nossos padrões de hoje. É muito ouro. E essa frase aqui da Bíblia ilustra perfeitamente o nível da fortuna dele. Diz que o rei fez a prata em Jerusalém ser tão comum quanto pedra. Pensa nisso, a prata, que em qualquer outro lugar do mundo era um metal super valioso, lá era tão abundante que perdeu aquele status de coisa rara. O padrão era ouro. Simplesmente outro nível. Mas com certeza o grande símbolo, a joia da coroa de todo esse reinado, foi o Templo de Jerusalém. E aquilo não era só um prédio, sabe? Era uma declaração de poder e de fé. Foi um projeto simplesmente colossal. Foram 7 anos de construção com mais de 180 mil homens trabalhando. O interior era todo revestido com as madeiras mais nobres, como o cedro. E para finalizar, tudo folheado a ouro puro. Tudo isso para abrigar o objeto mais sagrado deles, a Arca da Aliança. E claro, a fama da sabedoria e da riqueza de Salomão correu o mundo. Começou a atrair gente importante de tudo que é canto. E a visitante mais famosa de todas foi, sem dúvida, a rainha de Sabá. Ela viajou de uma terra super distante, trazendo uma caravana lotada de presentes só para testar pessoalmente se a sabedoria dele era tudo aquilo que diziam. Isso mostra o tamanho da reputação internacional que ele tinha. Mas é aqui que a história começa a virar. Toda a grande jornada de ascensão parece ter um ponto de queda, né? E com Salomão não foi diferente. Ironicamente, a mesma abertura para um mundo que trouxe tanta riqueza e fama para ele
também acabou plantando as sementes do que viria a ser a sua ruína. E o número é chocante: 1000. Segundo os textos, ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Muitas delas eram princesas de outras nações, parte de acordos políticos, como o casamento com a filha do faraó do Egito, por exemplo. O problema é que, de acordo com a narrativa bíblica, foi justamente o amor por essas mulheres estrangeiras que se tornou a grande fraqueza dele. Pois é, a aliança, o acordo principal do povo de Israel com Deus, era bem claro: adorar somente a ele. Ponto. Só que Salomão, para agradar suas muitas esposas estrangeiras, acabou não só permitindo, como até construindo templos para os deuses delas, como Astarote e Milcom. Essa atitude, de acordo com o relato, foi a grande transgressão, o erro que selou o destino do seu reinado. E as consequências, claro, não demoraram para aparecer. A narrativa bíblica diz que a punição divina foi decretada. O reino dele seria dividido, não continuaria unido depois da sua morte, e pior, ele ainda em vida começou a ver o resultado. Inimigos começaram a se levantar por todos os lados. Hadad, o Edomita, Rezon de Damasco e até um cara de dentro, Jeroboão. Todos eles começaram a ameaçar aquela paz e estabilidade que ele tinha levado tanto tempo para construir. Chegamos então ao último ato, um legado dividido. Porque com a morte de Salomão, aquela era de ouro incrível simplesmente termina, de forma bem abrupta. E aquela profecia de que o reino seria dividido deixa de ser uma ameaça e se torna a dura realidade política. Quem assume o trono é o filho dele, Roboão, e ele comete um erro de cálculo terrível. Em vez de ouvir os conselheiros mais experientes que pediu para ele aliviar a carga sobre o povo, ele decide ser ainda mais duro que o pai, aumentando impostos e o trabalho forçado. Essa decisão foi a gota d'água. Foi o estopim para que as tribos do norte se rebelassem e o reino, que era unido, se partisse ao meio. O resultado final é essa divisão que a gente vê aqui. O reino se quebra em dois. As 10 tribos do norte se separam e formam o reino de Israel. E no sul, só 2 tribos continuam leais à dinastia de Davi, formando o reino de Judá. Aquela nação unificada e poderosa dos tempos de Salomão tinha chegado ao fim. Mas, e a grande pergunta é: o que disso tudo é fato histórico e o que é lenda? A arqueologia moderna traz um olhar um pouco mais cauteloso. Enquanto a lenda bíblica fala de um império absurdamente rico e poderoso, muitos arqueólogos acreditam que essas descrições podem ser um pouco exageradas, escritas bem depois. Eles ainda não acharam, por exemplo, provas definitivas do templo grandioso, mas eles encontraram sim evidências de fortificações e de minas daquela época, o que sugere que de fato existia um reino organizado e crescendo ali. E é isso que nos leva à grande questão do legado dele. Afinal, quem foi Salomão? Ele fica ali, sabe, na fronteira entre história e o mito. Ele foi um rei de verdade? Um rei que existiu, mas cuja história foi ficando cada vez maior e mais fantástica com o passar dos séculos? Ou ele é, na verdade, uma figura lendária criada para nos ensinar uma lição que nunca envelhece sobre poder e fé? Talvez a resposta seja que a história dele é menos sobre a grandeza de um rei e mais sobre a eterna batalha que existe dentro de todos nós, a luta entre a sabedoria e o desejo. Um conflito que não define só os reis, mas define a própria condição humana.